Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o estudo acerca do direito constitucional, o tema controle de constitucionalidade. Tá legal? Bom, primeiramente vamos destacar que esse tema é de suma importância, tá? Em toda a prova da UAB tem recorrência de ser cobrado o controle de constitucionalidade. Então, nós orientamos que vocês façam a devida leitura de qualquer literatura aí, de qualquer doutrina, tá bom? Então, Gilmar Ferreira Mendes, Pedro Lenza, Alexandre de Moraes, enfim, José Afonso da Silva, enfim, faça aí uma leitura do tema, tá bom? Porque realmente é um tema que cai bastante na UAB, tá? Bom, então vamos ao conceito de controle de constitucionalidade. O controle, ele é feito pelo Supremo Tribunal Federal em regra, tá? É feita uma análise da compatibilidade das leis ou atos normativos frente à Constituição Federal. Então, nós vamos ter a Constituição Federal como ápice, né, a nossa Carta Magna, nossa lei fundamental. Todas as leis devem estar em compatibilidade com a Constituição, ok? Bom, qual que é o fundamento desse controle? O fundamento está em que nós temos uma corte especial para julgar esse controle de constitucionalidade, que é o Supremo Tribunal Federal em regra, tá? A nossa Constituição é rígida, então ela tem uma forma de aprovação rigorosa, que é 3/5 em 2 turnos, tá? E nós vamos ter a supremacia da Constituição Federal. Então, por isso, nós temos como fundamento a nossa lei maior para análise das leis infraconstitucionais ou atos normativos, ok? Nós vamos ter análise de todo tipo de lei federal, estadual. Então, nós vamos ter leis ordinárias, leis complementares, né? Nós podemos analisar decretos que tenham aí uma análise frente à Constituição Federal, resoluções também podem ser objeto de controle de constitucionalidade, tá? Com ressalva da súmula vinculante, que o entendimento é que não pode sofrer controle de constitucionalidade, porque ela pode sofrer uma revisão, ok? Bom, no que se refere à recepção ou não de normas anteriores à Constituição, é importante nós fazermos essa diferenciação. Nós vamos ter normas anteriores à Constituição de 88, tá? E a análise de normas anteriores à nova ordem constitucional, que é de 88, então essa análise é feita não com base no controle de constitucionalidade, isso é importante. Existe a recepção ou não dessas normas, tá? Então, uma lei, por exemplo, um determinado código. Então, a gente analisa se determinado artigo ou se determinado código ele está compatível ou não com a nova ordem constitucional. Se não estiver, ele é não recepcionado, ok? Agora, normas que foram editadas após a Constituição de 88, aí sim será objeto de controle de constitucionalidade. Então, observem a recepção ou não de normas ou normas posteriores, aí nós faremos o controle de constitucionalidade, ok? É importante ressalvar que quando a lei é declarada inconstitucional, ela é declarada nula, ela é declarada inválida. Os efeitos, em regra, tá, de a declaração de inconstitucionalidade, a lei é inconstitucional, essa lei será declarada nula, tá? E os efeitos são ex tunc, em regra, nós temos exceção que nós vamos ver a seguir, ok? Bom, nós vamos ter uma diferenciação entre inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material se refere à matéria, tá? Então, determinada matéria está afrontando a Constituição Federal. Então, uma lei que venha afrontar a dignidade da pessoa humana, que venha afrontar uma regra de concurso, por exemplo, venha exigir ou vedar o ingresso de algum deficiente físico, certo? Ou mesmo que nós estamos tendo, na atualidade, uma discussão, né, se essas normas de direito sucessório que fazem diferença entre o cônjuge
e o companheiro na união estável, então diferença entre casamento e união estável, isso se refere à matéria, certo? Essa norma do direito civil, ela ofende a Constituição Federal com relação à sua matéria? Isso é inconstitucionalidade material. Por outro lado, inconstitucionalidade formal se refere à forma de aprovação e de iniciativa dessa lei. Então, essa lei tem vício de iniciativa? A iniciativa deveria partir do presidente da República e não partiu de um parlamentar. Nesse caso, nós vamos ter a inconstitucionalidade formal, porque era uma lei de aumento de remuneração, por exemplo, de servidor, deveria partir do presidente da República e partiu de um parlamentar. Nesse caso, a lei é inconstitucional no aspecto formal, ou seja, não observou a iniciativa correta. Além do mais, sobre a inconstitucionalidade formal, ainda podemos ter um vício na aprovação. Então, por exemplo, nós vamos ter a necessidade de maioria absoluta para aprovação de leis complementares. E aí lá no Congresso é aprovado por maioria simples. É uma inconstitucionalidade formal, ok? Então, fazer essa diferenciação porque é bem cobrado. Outra questão se refere ao controle. Nós vamos ter dois tipos de controle também. O controle preventivo e o controle repressivo. Tá? O controle preventivo é quando a lei ainda não foi editada, certo? Então, nós vamos ter o controle preventivo estabelecido pelo Poder Legislativo através das Comissões de Constituições e Justiça. Elas emitem pareceres lá no Congresso Nacional. Nesse caso, é um controle repressivo efetuado pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário pode fazer um controle repressivo antes da lei ser aprovada e ser editada? Pode. No caso em que um parlamentar ingresse, por exemplo, com um mandado de segurança, pleiteando o direito líquido e certo a ter um processo legislativo rígido. Vamos imaginar que nós tenhamos um projeto de lei que fira alguma cláusula pétrea. O parlamentar vai ingressar, vai impetrar um mandado de segurança requerendo, né, que não prossiga esse processo legislativo, ok? Então, é o caso do Poder Judiciário já barrar a própria tramitação do projeto, ok? E nós vamos ter também o Poder Executivo fazendo um controle repressivo. De que forma? Através de veto presidencial. Então, a lei é aprovada no Congresso e é encaminhada, no caso, a lei ordinária, né, é encaminhada para sanção ou veto. No momento em que o presidente estabelece um veto, né, porque é contrário ao interesse público, por exemplo, nesse caso ele está fazendo um controle que é um controle preventivo, ou seja, a lei ainda não foi editada. O Poder Executivo fez o seu papel aí no que se refere ao veto, ok? Bom, e o controle repressivo? O controle repressivo, né, que eu mencionei que seria feito pelo Supremo Tribunal Federal em regra, tá? Porque nós vamos analisar que pode ser feito também por qualquer juiz. Então, o controle repressivo, após a lei já ter sido editada, já estar em vigência, nesse caso, nós vamos ter o controle realizado pelo Poder Judiciário, ok? O Poder Judiciário vai declarar a inconstitucionalidade da lei. Além do mais, além do Poder Judiciário, nós vamos ter a possibilidade de controle repressivo pelo Poder Legislativo também. Através de uma medida provisória, ela já está em vigência. A medida provisória não é lei, mas ela tem força de lei. Ela pode sofrer controle de constitucionalidade? Pode. E se o Poder Legislativo, no caso, estabelecer que aquela lei, né, não vai ser aprovada, então é um controle repressivo através da medida provisória, ok? Muito bem. Então vamos entrar no que se refere ao controle. Nós vamos ter dois tipos de controle. Nós vamos ter o controle difuso, e aí vamos relembrar, é o controle repressivo, tá? Nós vamos ter o controle difuso e o controle concentrado. O controle difuso também é chamado de controle concreto, tá?
E o controle concentrado, tá? Ele tem... Por que ele é chamado concentrado? Porque ele vai ser um controle realizado perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Bom, o que é o controle difuso? O controle difuso é aquele feito em um caso individual. Num caso individual, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, tá? É um controle realizado por juízes de primeiro grau, por tribunais superiores, TJs, por exemplo, ou tribunais superiores, STJ. E esse processo que se iniciou, né, por exemplo, no juiz de primeiro grau, passou pelo TJ, foi para o STJ, igualmente para o STF, alcançando o STF, o juiz lá de primeira instância já declarou inconstitucional. Se por um acaso... Então, vai valer para quem? Somente para as partes. Não vai ter efeito erga omnes, vai ter efeito inter partes, ok? No entanto, esse processo pode chegar ao STF e o STF pode declarar inconstitucional, que pode ter validade somente para as partes ou pode ter efeito erga omnes. De que forma? Nesse caso, o Supremo tem que aprovar a inconstitucionalidade aí com a reserva de plenário, né, que são no mínimo 6 ministros. Havendo a aprovação por 6 ministros, deve ser remetido para o Senado, artigo 52, inciso 10. Sendo remetido para o Senado Federal, o Senado Federal pode suspender no todo ou em parte o efeito daquela lei, tá? Então é isso que está previsto constitucionalmente. Chegando no STF, remete para o Senado. No entanto, nós temos decisões aí a partir daquela declaração de inconstitucionalidade inter partes da lei dos crimes hediondos no que se refere à progressão de regime, certo? Em que houve uma declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes para todos, feita somente pelo STF. Iniciou-se, né, com um caso particular, alcançou o STF e o STF deu efeito erga omnes e entendeu que o artigo 52, inciso 10, que é a remessa para o Senado, na verdade hoje nós tivemos uma mutação no entendimento deles, né? Houve uma mutação constitucional no que se refere a esse artigo 52, inciso 10, e que o Senado receberia apenas uma comunicação. Então, o próprio STF deu efeito erga omnes para essa decisão individual particularizada, tá? É a teoria da transcendência dos motivos determinantes. E aquela discussão também acerca, né, da abstrativização do controle concreto, do controle abstrato, né, do controle abstrato de constitucionalidade. Então, nós vamos ter um efeito, né, que o processo começa abstrato, certo? E tem um conteúdo erga omnes, tá? Bom, agora vamos para o controle concentrado. O controle concentrado, ele é realizado perante o Supremo Tribunal Federal. Esse sim é um controle estabelecido exclusivamente perante o Supremo Tribunal Federal. Quais são as ações constitucionais que nós temos? Ação declaratória de inconstitucionalidade genérica, ação declaratória de inconstitucionalidade por intervenção, tá? Quando ocorre intervenção do Estado nos municípios, por exemplo, né? Na União nos estados. Então, ação declaratória interventiva. Terceira, ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Quarto, ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADCOM, o ADC, e a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Então, nós temos 5 ações constitucionais direto no Supremo Tribunal Federal, tá? O que é importante saber? Nós temos leis específicas para a ação direta de inconstitucionalidade genérica e a ação direta de constitucionalidade. Então, pessoal, vamos ler a Lei 9868 de 99, que traz o procedimento dessas ações, ok? Então, são todas essas 5 ações, são estabelecidas ações direto no Supremo, tá? Quem são os legitimados para ingressar com essas ações? Excluindo-se, né,
a ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tá? Nós vamos ter como legitimados os previstos no artigo 103 da Constituição Federal. Então, tem que ler o artigo 103 e, de fato, gravar essas autoridades, essas mesas, essas entidades que têm legitimidade para propor. Quem é que pode propor uma ação lá no STF? Tá? Então, nós vamos ter que guardar. Então, nós vamos ter o presidente da República, vamos guardar as autoridades, presidente da República, procurador-geral da República, nós vamos ter governador de estado e governador do Distrito Federal, ok? Além do mais, nós vamos ter a mesa do Senado, a mesa da Câmara, não é mesa do Congresso, mesa do Congresso está errado, é mesa do Senado, mesa da Câmara, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional, certo? E confederação sindical, aí os sindicatos, mas a confederação sindical, ok? Então tem que guardar esses legitimados. Então esses legitimados é para propor que ações? Ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, por fim, nós vamos ter ação direta de inconstitucionalidade, que se refira aí à declaração de constitucionalidade da lei, ok? Bom, nós vamos ter o estabelecimento também da arguição de descumprimento de preceito fundamental, e aí vocês têm que dar uma lida na Lei 9.882 de 99. Para finalizar, nós vamos fazer a seguinte ressalva, tá, pessoal? Vamos lá. No que se refere à lei federal e à lei estadual, nós vamos ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Se for lei federal, lei estadual que infringe a Constituição, Supremo Tribunal Federal. Lei estadual e lei municipal que infringe a Constituição do Estado, aí quem vai ser o competente será o Tribunal de Justiça. E a lei municipal que ofenda a Constituição Federal não pode ser objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O que pode ser feito na lei municipal? Só pode ingressar com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá legal? E um controle difuso, certo? Então, obrigado a todos, desejo boa sorte, que corra tudo bem nesses exames, então vamos ter foco, perseverança, que com certeza resultará em bons resultados, tá bom, pessoal? Grande abraço, boa sorte!